Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma Zona de Impulso. Hoje com o tema Líderes e RH, parceiros de negócios. Ao acompanhar líderes e RHs, na sua trajetória de desenvolvimento, percebemos que existe uma forte dor, do RH e real, que é a falta, muitas vezes, de apoio dos líderes para os projetos, para as demandas internas, Então, assim, isso é muito forte dentro do RH. Como resolver isso, Como a gente compreender essa dor do líder? E então separei aqui um conteúdo, um material para compartilhar aqui com vocês. Primeiro, a nossa sugestão é que a gente compreenda um pouco o mindset e as dores dos líderes. Será que o RH está disposto? Será que o RH está aberto a sair um pouco, dessa sua zona de conforto e compreender essas dores, compreender como funciona a mente de um líder? Segundo, a gente vai tratar sobre o RH como consultor interno, como um parceiro de negócios. Vamos falar também sobre o RH e os líderes como guardiões da cultura e dos valores. E vamos também falar um pouco desse olhar, ter esse olhar ampliado e positivo sobre a conexão RH e líderes. Ok? Então, vamos iniciar compreendendo esse mindset e as dores dos líderes. Quando a gente fala em mindset, a gente lembra muito daquele livro, e de todo aquele estudo que foi proposto pela Carol Dweck, que é uma PhD e que estudou muito profundamente essa questão da psicologia do sucesso. E ela divide lá o mindset fixo e de crescimento, que fala muito do quê? Fala muito do nosso relacionamento com o sucesso, com o fracasso, fala muito da questão do impacto pessoal e profissional. E isso vem muito a reboque a questão da nossa fala e da nossa capacidade de sentir essa felicidade, esse contentamento, de se apropriar desse sucesso. E aí, nesse estudo, ela divide o fixo de crescimento, onde no fixo é estudado aquelas pessoas, é visto aquele posicionamento, e eu tenho certeza que aqui vocês de RH vão conseguir construir muito bem essa fala aí dos líderes, esse comportamento de muitos líderes, e até nosso mesmo, de RH, que muitas vezes os líderes se posicionam achando que os talentos são natos e que não podem ser alterados e que não acreditam em desenvolvimento, que isso é perca de tempo. Então, muitas vezes é um posicionamento, é um mindset que é fixo. Eu não acredito que as pessoas possam se desenvolver. Eu acredito que os talentos são natos. Então, esse é um posicionamento de alguém que tem um mindset fixo. E o de crescimento? O de crescimento são talentos que a gente pode se desenvolver. Então, os líderes acreditam nessa possibilidade. São pessoas que acreditam nessa possibilidade de que a gente pode investir no desenvolvimento através do trabalho duro, de boas estratégias, de contribuição dos outros. Existem alianças para essas construções, para esse desenvolvimento, e que o desenvolvimento ele é infinito e ilimitado. Então, eu tenho certeza que ao estudar e ao conhecer um pouco que existem esses dois posicionamentos, e aqui a gente está falando de um olhar do RH para as lideranças, a gente compreende que existe sim, a gente conhece líderes que têm esse posicionamento mais severo, eu diria, em relação ao desenvolvimento das pessoas. E existe aqueles que acreditam, que podem investir em desenvolvimento. Então, dentro disso, dentro dessa teoria da Carol Dweck, que ela estudou e realmente se envolveu muito, com esse estudo para entender esse comportamento, no fixo existe aí um ego muito forte, Ou seja, o líder ele não acredita na equipe,
ele não é, ele é muito voltado para as questões pessoais. Então, assim, eu tenho certeza que vocês já estão lembrando aí de algumas pessoas que vocês se relacionam. Já aquele líder que tem um mindset voltado para crescimento, é aquele líder que quer aprender mais, que quer que a equipe aprenda mais, que quer se desenvolver mais e que enche a equipe dele, a área dele, a empresa de possibilidades de aprendizado. Então, é muito interessante que vocês conheçam e tentem diferenciar e compreender que muitas vezes isso é um funcionamento da mente, é um funcionamento, é um posicionamento de cada líder. E aí vem aquele questionamento: mas será que nós podemos desenvolver nos líderes essa possibilidade de fazer um movimento do fixo para o mindset de crescimento? Claro que sim. Né? E podemos e devemos ampliar o nosso olhar para isso. Então, é preciso que, primeiro, para que eu tenha acesso ao líder, para propor esse desenvolvimento, para propor essa construção, eu preciso, primeiro, criar essa empatia, ter esse campo mais neutro de relação com o líder. Eu, enquanto RH, eu não tenho e eu não posso criar grupos, né, os líderes que são mais adeptos ao RH, aos meus projetos, aos meus movimentos, e aqueles que não gostam do RH. A gente não pode diferenciar, a gente tem que criar uma forma de se aproximar, principalmente daqueles líderes que têm esse afastamento, essa rejeição, tá? Então, primeiro é conhecendo as dores deles, né? É se aproximando, é tendo uma conversa, é tendo um diálogo. E aí vem, quais são as dores dos líderes? Vocês já se perguntaram? Vocês já tentaram compreender, se aproximar e fazer minimamente e ter minimamente uma conversa de ampliar o conhecimento sobre esse líder, sobre as dificuldades deles? Como a gente trabalha muito com acompanhamento de lideranças, em alguns a gente faz o processo de coach, outros a gente acompanha a questão da própria equipe. Na realidade, a gente consegue perceber que a primeira grande dor do líder é ter uma equipe de alta performance. Ele quer muito. Sempre que eu questiono um líder, qual é a sua grande dor? Eles sempre me respondem: eu gostaria de poder contribuir mais com a minha equipe, eu gostaria de ter uma equipe com melhor desempenho. Então, essa é uma grande dor do líder, ter uma equipe de melhor desempenho, de melhor performance. Outro grande desafio é o alcance dos objetivos e metas. Eles têm muitas obrigações, têm muitas demandas para poder alcançar esses objetivos. Então, compreender o negócio daquela área, quais os maiores desafios que eles têm hoje para alcançar essas metas, quais são essas metas, né? Então, quando a gente começa a compreender esse universo da liderança, a gente começa a falar a mesma língua, a gente começa a ter uma linguagem mais acessível para eles. Por isso que o RH, ele não pode ficar na esfera só do seu mundo, ele tem que partir para compreender o mundo do líder. E outra, o líder gostaria, por incrível que pareça muito, de gerir melhor as pessoas, de gerir melhor os conflitos. Então, é um papel do RH ampliar essa percepção e poder levar para esse líder essas oportunidades de desenvolvimento. Então, para cada esfera dessa, aqui a gente compactou em 3, eu preciso, RH, ter um olhar estratégico de ações, de práticas, pesquisar, estudar, né? E de repente, assim, eu posso até estudar e pesquisar, mas será que eu sei chegar lá junto com o líder e fazer isso acontecer? Né? Então, é preciso que a gente tenha essa segurança, essa autoconfiança necessária para passar para a liderança, tá certo? E aí o RH precisa ser esse parceiro de negócio do líder. O RH precisa entender do negócio, né? Como é entender do negócio?
Será que você sabe quais são as 5 coisas mais importantes que a empresa está trabalhando para os próximos meses? Será que você tem conhecimento disso? Quais são as 5 coisas mais importantes que a empresa está trabalhando atualmente? Quais os atuais desafios do negócio? Compreender esses desafios. Segundo, entender os desafios dos líderes e de cada área. Eu compreendo, então, aqui algo macro, que são os desafios do negócio, do segmento que a empresa está inserida. Mas será que eu entendo quais são também os desafios desse líder para o alcance dessas estratégias maiores? Então, quais são as 5 coisas mais importantes em que a área está trabalhando para os próximos meses? Outro, quais os desafios da área? Terceiro, clareza das reais contribuições do RH para o crescimento da empresa. Será que nós temos um diário de bordo onde a gente compreende muito bem quais são as contribuições, quais são os pilares de desenvolvimento, de valorização que a gente está construindo nessa empresa para dar suporte ao crescimento dela? Eu diria que o diário de bordo é como se fosse os nossos indicadores. É algo que a gente acompanha e que a gente contribui para o alcance do negócio. Se a gente não falar essa língua de resultado, de meta, de indicador, a gente cria aí um afastamento com a alta direção da empresa, com os líderes de uma forma geral. E aí a gente passa a ser aquela área mais de custo, aquela área mais de apagar incêndio a nível de conflitos. E esse não é só o papel do RH, né? O papel do RH é um papel muito mais elevado, é um papel de contribuição ao negócio. E aí eu preciso sim ter uma postura e um posicionamento, e para isso eu tenho que ter a autoconfiança necessária para contribuir com esse líder. E aí eu posso, em reuniões de liderança, apresentar os resultados do RH, apresentar os indicadores que impactam positivamente nesse negócio, até porque, como diz o item 1, eu já estou entendendo o melhor do negócio, eu já estou entendendo o melhor da área e dos desafios de cada um, tá? E aí vem o RH como entendendo as dores, o RH como esse parceiro de negócio, e agora vem o RH como parceiro da liderança. E aí falar a mesma linguagem é fundamental. Conhecer as dores do líder, como a gente falou anteriormente, é fundamental. Ter essa empatia e não criar muros porque o líder ele é truculento com o RH. A gente precisa pavimentar essas pontes para evitar essa truculência. Porque a gente só cria afastamento, né? Só tem uma postura afastativa com aquilo que ou a gente não entende, ou a gente não concorda, ou de repente a gente não foi devidamente, né, envolvido no processo. Então, é preciso que haja esse envolvimento. Para daí a gente poder elaborar um plano de desenvolvimento. Como é que eu posso elaborar um plano de desenvolvimento com aquele líder se eu nem conheço as dores e os desafios deles? Mas para que eu possa compreender essas dores, esse desafio, eu preciso ter uma relação positiva com essa liderança, construir essa aliança com o líder. E aí esse alinhamento com as necessidades dos líderes é fundamental para que a gente possa construir esse plano aí de desenvolvimento. E aí o líder me passar a me ver como uma parceira, como alguém que está contribuindo com o seu desenvolvimento. E o RH como esse companheiro, né, de desenvolvimento da liderança. Então, gente, construir a confiança aqui para gerar essa parceria de negócio é fundamental. A liderança, ela se apoia, ela precisa se apoiar, né, em áreas que possam contribuir
com o seu desenvolvimento. Porque os líderes, eles têm essa responsabilidade com o desenvolvimento da equipe para o alcance do negócio. Porque se a gente parar para analisar, trazendo aqui a questão dessas dores do líder, ele quer o engajamento, como a gente viu, né? Os líderes, eles precisam engajar a equipe. Mas vamos alinhar aqui uma breve definição sobre liderança. Se a gente dissesse que liderança é a habilidade que nós temos de influenciar pessoas a trabalhar e para alcançar resultados e objetivos identificados como sendo do bem comum, ou seja, objetivos que todos nós precisamos ter. O propósito, essa missão, as estratégias. Então, o líder, ele tem a primeira grande habilidade, se é influenciar pessoas para um resultado, eu preciso compreender que o primeiro grande papel do líder é entender, primeiro, de metas e objetivos a nível de dar rumos claros para a sua equipe. E segundo, ele tem que entender muito da natureza humana. Veja bem, influenciar pessoas é um grande desafio do líder para alcançar o objetivo. Então, esses dois pilares, eles precisam estar sempre no foco de atuação, de discurso, de posicionamento do RH com a liderança. E aí eu trouxe aqui uma pesquisa bem interessante da Deloitte, né, que fala que a competência mais preciosa na equipe é o compromisso e engajamento. Então, a gente começa a ter que compreender muito bem como funcionam as equipes, como funcionam as pessoas quando estão trabalhando em equipe, para que a gente possa ter essa confiança e esse conhecimento necessário para passar e desenvolver essas lideranças. Então, como é isso? A organização precisa ter um propósito em que se possa acreditar. Então a gente está partindo aí de um pressuposto que é muito importante, que os líderes entendam e clarifiquem esse propósito para a sua equipe, que eles entendam que meta, objetivo é diferente de propósito. O propósito é algo maior, né? A gente diria que é o grande recheio para se alcançar o objetivo e a meta. É o grande motivador, né? É algo que nos motiva porque cria aquele ponto de interseção entre os meus objetivos e os objetivos da instituição, da organização. Então, é o brilho nos olhos, é despertado por critérios muito mais subjetivos, como a percepção de confiança, respeito, flexibilidade e sentido de missão, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar muito isso quando eu trabalhei em uma grande empresa como a Natura Cosmético há um bom tempo atrás, e lá eu pude perceber a importância que é você conseguir trabalhar na equipe valores como respeito, flexibilidade, o sentido muito claro da missão, né? O quão é importante a gente confiar na liderança, confiar nos rumos da empresa. E isso, gente, é muito passado pela liderança. Então, o RH, ele precisa fazer com que esse líder se aproprie. Quando aí eu estou falando do RH parceiro, né? Eu estou falando do RH que está pavimentando e construindo essa confiança, né, com os líderes. Muitas vezes eu escuto de RHs muitos questionamentos no sentido de que, Ana Cláudia, mas eu não consigo ter um acesso ao líder porque muitas vezes ele não dá abertura, ele é muito truculento, ele muitas vezes desrespeita as pessoas, muitas vezes ele é inflexível, né? Ele não tem uma boa comunicação e um bom acesso. Então, assim, eu diria que você tem um bom problema pela frente, né? Ou seja, a gente precisa sim, nesses casos mais desafiadores, a gente precisa ter ótimas estratégias. E eu já vi a chave virar nesse sentido, eu já vi, né? Mas aí é preciso que a gente tenha estratégias consistentes
práticas consistentes e alinhadas. E antes da gente partir para essa guerra, eu vou chamar de guerra porque é um desafio muito forte, né? Você ter uma liderança que muitas vezes tem uma equipe muito grande dentro da instituição, que tem um líder muito truculento, tem um líder muito pesado, muito crítico, né? É um grande desafio. Agora, a gente consegue? Eu diria que sim, mas isso requer tempo, energia, boas estratégias e, acima de tudo, exige que você, como pessoa que está conduzindo o RH, seja uma pessoa muito bem equilibrada e tenha um autoconhecimento muito forte, para que essas coisas não se misturem com os seus conteúdos pessoais. Então, a gente precisa, para realmente contribuir, se desenvolver mais ainda como pessoa e ser humano, para poder a gente adquirir esse autoconhecimento necessário e essa firmeza de propósito necessário para a construção dessa relação com esse líder, né? Desse desenvolvimento. Né? É uma contribuição de um mundo melhor, com certeza. Né? Então, dentro disso, se a gente vai construindo essa relação para proporcionar esse engajamento, esse conhecimento do líder, do que é liderança, de como engajar, né? O quão é importante para as pessoas esse brilho no olho, na questão da subjetividade, muitas vezes não vem através da meta, do objetivo, vem do algo, né? Do respeito, da confiança, do próprio propósito. Mas aí eu trouxe aqui para vocês um pouco para a gente ir compreendendo o que é esse engajamento que a gente está falando. Hoje a gente vê tanto as pessoas falando, as empresas, né? Essa mudança, né, de posicionamento de clima para engajamento, né? Então é uma palavra que tem uma origem francesa, né? Do francês antigo, que significa engager, né? Que significa sob compromisso, engarrier. Gente, eu não fiz curso de francês, tá certo? Mas tudo bem. Que significa sob compromisso, dar garantia. E está relacionado com o quê? Com a produtividade, com o senso de pertencimento, com a atitude positiva frente ao trabalho. Eu diria que uma equipe que tem um forte senso de pertencimento, com certeza, ela tem um forte senso de contribuição. E se o líder é um líder que ele é aquele líder que gosta de aparecer, aquele líder que tem um ego muito forte, lá do mindset fixo, né? Aquele líder que gosta de ser estrela, que gosta de que todos os ganhos, né? E todos os brios e o sucesso vai para a conta dele, vai ficar difícil ele engajar em equipe. E aí é preciso que o RH mostre isso para ele, né? Então, esse sentimento de pertencimento, ele vem com um sentimento de contribuição, né? Tem várias pesquisas que já falam sobre o quão as pessoas se sentem realizadas no trabalho quando elas percebem que contribuem para o sucesso e para o negócio da empresa. Isso é tão valioso e, ao mesmo tempo, tão simples, porque as coisas de gestão, elas estão dentro da simplicidade, que é preciso que a gente compreenda o valor que tem, né? O valor que tem essa atitude do líder de desenvolver esse senso de contribuição, de reconhecer, né, de fazer reconhecimento positivo, de realmente, quando dar feedbacks de desenvolvimento, mas dar feedbacks positivos, né? E aí eu trago aqui números para que vocês compreendam um pouco sobre essa questão da importância da gente compreender que a questão do engajamento, ela não traz só a subjetividade e esse bem-estar. E o bem-estar traz, sim, o impacto, esse engajamento impacta positivamente no desempenho, nos resultados da empresa, né? Como? Aumenta em 10%, isso pesquisa, gente. Aumenta em 10% a retenção de clientes, aumenta a produtividade em 22%,
aumenta a lucratividade em 21%, reduz o turnover, né, que é um custo alto para a empresa, e reduz até os acidentes de trabalho em 48%. Porque quando eu me engajo, eu me comprometo muito mais com aquilo que eu estou realizando, não é verdade? Então, é preciso que esse impacto do engajamento e essa compreensão, esse impacto positivo seja conhecido pelo líder. Ele precisa, na realidade, a gente precisa fazer com que ele compreenda todos os impactos positivos dos projetos e dos programas que o RH tem a oferecer. E aí eu trago aqui esse pano de fundo, que é a cultura organizacional. Só falar um pouco e dar um olhar o quão é positivo a gente transformar através dessa relação com o líder, através de projetos consistentes, de dinâmicas, de processos internos do RH, construir essa cultura alinhada aí à excelência. Então, uma cultura organizacional forte é quando a empresa tem valores bem estabelecidos. Será que estão claros os valores da organização que você está aí à frente do RH? Será que está claro para os líderes esses valores? Será que os líderes espelham esses valores? Será que eles estão estabelecidos, definidos? Eles são compartilhados de forma ampla? Eles causam um impacto positivo nas lideranças? Né? Será que eles causam um impacto positivo no comportamento, principalmente dos líderes, para depois a gente pensar nesse comportamento da equipe? Então, é preciso que haja essa reflexão, porque é, na realidade, uma ação de causa e efeito. Na verdade, a gente vai implementando mudanças, sugerindo transformações, e isso vai impactando positivamente na organização. Mas isso é uma construção. E o que é que o clima, o que é que a cultura tem a ver com o clima, com o engajamento? Tudo a ver, né? A gente diz que o clima organizacional é, de certa forma, o reflexo dessa cultura, ou melhor, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo. Então, nós temos aí uma relação de causalidade, né? Preciso que a gente compreenda que cultura é a causa e o clima é a consequência. Então, trabalhar essa cultura, desenvolver essa cultura. Então, existem várias estratégias para a gente trabalhar uma cultura dentro da organização, iniciando pelos líderes. Várias ações super eficazes, comprovadas, que a gente já teve a oportunidade de conduzir dentro das organizações com pleno sucesso, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês a conexão RH e líderes, papel dos líderes na construção de uma cultura de alta performance. Quando a gente consegue fazer essa conexão, fica muito claro, né, para o líder o nosso papel, porque ele gerou aí a confiança. E aí o RH passa a ser o quê? Um consultor interno. Ele passa a contribuir com essa área, com essa empresa, com esse líder como um consultor interno. Alguém que está sempre nas reuniões de estratégias, que está sempre nas reuniões de novos rumos, nas reuniões de mudança de projetos, até de consultar sobre ideias. Então, a gente precisa conquistar esse patamar, mas isso, gente, é uma construção. E quais os principais pontos para um RH se tornar um consultor interno? Primeiro, a interface com as outras áreas. Será que a gente tem uma boa relação com todas as áreas? Será que a gente tem o nosso, eu diria aí, as nossas subjetividades muito bem tratadas, muito bem resolvidas, para que a gente, ao entrar em contato com as outras áreas, com as outras lideranças, a gente não leve isso como algo pessoal e tenha muito claro qual é o nosso propósito, o nosso objetivo enquanto gestores, enquanto líderes de RH, né? Segundo é construir nessa solução aí de business partner, construindo soluções. Será que eu construo soluções
eu contribuo com as áreas a nível de levar soluções de seleção, de levar soluções de desenvolvimento, de treinamentos, levar soluções de fortalecimento dessa cultura, né? Levar soluções de como a gente pode valorizar mais o nosso colaborador, como a gente pode melhorar esse engajamento. Será que a gente leva soluções de como de bom relacionamento, ou o RH é visto como uma área que está sempre olhando, fiscalizando as pessoas, está sempre buscando para ir dizer para fulano, cicrano e beltrano como é que está a área, ou ele é um parceiro, né? Ele é visto como uma área de confiança. Então, ele precisa fazer essa reflexão de posicionamento, né? E tempo para atender. Será que nós temos agenda para atender os nossos clientes, ou nós somos um RH muito operacional, que ficamos dentro da sala, mais protegido, que é para as pessoas não ficarem julgando e analisando a pessoa que conduz o RH? Ou será que a gente tem a coragem, a confiança necessária para ir até as áreas e fazer o que a gente tem que fazer, que é o nosso trabalho de relacionamento, é o nosso trabalho de uma construção de um olhar mais humano, porque nós sabemos que a tecnologia está chegando, isso não é novidade, né? A gente está sabendo que a tecnologia vai tomar muitos espaços mais tarefas e atividades mais operacionais, mas as máquinas não vão tomar o espaço do relacionamento. Isso tem que ser de humano para humano, né? Então, características desejáveis. Nós precisamos, sim, como consultor interno, ser agente de mudança, estar comprometido com os resultados, estar conectado com o mercado, ser experiente, profissional e ético. Nós precisamos incorporar, alinhar, introjetar dentro do nosso comportamento cada vez mais isso, ser inovadores enquanto RH, trazer ideias novas, isso é importantíssimo, né? Então, ampliando aí esse olhar positivo sobre essa conexão, é preciso que a gente entenda aí essas formas. Então, resumindo tudo o que a gente falou, o RH ele pode contribuir com o líder nessa ampliação, né? Fazendo aqui um resumo, ampliar a autopercepção do líder através de uma escuta ativa. Fazer com que o líder amplie esse autoconhecimento, proporcionando para os líderes ferramentas para que eles possam ter esse autoconhecimento sobre a liderança deles, sobre a pessoa deles, sobre os pontos fortes e os pontos a melhorar. O autodesenvolvimento desse líder, se colocar à disposição para orientar quanto à construção de PDI, ter essa confiança necessária, né? Atuação ativa na equipe, né? Então, como o líder atua nessa equipe, como ele, na realidade, esse processo de autodesenvolvimento pode impactar na atuação dele com a equipe e como ele está gerando esse negócio. Então, isso é um ciclo, não é verdade? E aí, ampliar esse olhar o mindset. Somos capazes de impulsionar transformações positivas? Os líderes são importantes? Nós já sabemos que sim. Isso é uma das principais dores do RH, é a relação com o líder. Então, os líderes são importantes, as lideranças são importantes, né? Então, essa postura do RH como consultor interno é importantíssimo. Então, nós precisamos ter dados, nós precisamos ser o RH propositivo no sentido de levar sugestões de melhoria através da tecnologia, para poder nos ajudar a ser ágeis nas informações, ágeis nas tomadas de decisões e contribuir isso com a liderança. E aí, gente, já encerrando aqui a nossa aula, eu vou trazer para vocês uma reflexão. Como a gente está falando em algo que é a nossa dor, a gente está falando em agilidade, a gente está falando em construção, está falando em construir confiança, construção de estratégias, né? A gente precisa saber que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado, né? Esse é um
provérbio africano. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês. Se a gente precisa construir essa confiança, construir essas estratégias, a partir do momento que a gente tem uma mentoria, que a gente tem alguém que já fez isso, tem alguém que já experimentou, que já testou, que já comprovou a eficácia de muitas estratégias, a gente vai conseguir chegar muito mais longe, a gente vai conseguir ser mais assertivos, a gente vai conseguir ter mais insights, a gente vai conseguir ter feedbacks muito mais instantâneos, a gente vai ter um apoio de alguém que já passou por isso e que pode nos orientar. Então, é muito mais caro a gente ter a tentativa e erro, e aí o erro muitas vezes custa a nossa própria carreira. O erro, às vezes, custa a nossa oportunidade que a gente está tendo numa empresa de crescer. E aí eu vou lançar esse desafio. A Impulsionar tem um programa de mentoria super estruturado, de acompanhamentos quinzenais, que duram 6 meses. Esses acompanhamentos, eles são em grupos. Nós vamos iniciar agora, começo de novembro, um grupo. E é super valioso no sentido de esse grupo, para participar desse grupo, a gente faz um processo seletivo, são escolhidas pessoas que estão dentro do mesmo perfil, então são pessoas alinhadas, não são pessoas que já estão com RH, a gente escolhe por nível, então quem está no nível mais avançado vai ficar no grupo mais avançado, quem está no nível intermediário também, e inicial, vai ficar no grupo inicial. Então, isso vai garantir o quê? Que você vai aprender e as suas dúvidas e os seus questionamentos, eles vão ser acolhidos e resolvidos, porque a mentoria é para isso, é para te trazer sugestões, é para na realidade, te guiar, te ajudar nessa caminhada de construção, tá certo? Então, se você quiser mais informações, entra lá no nosso Instagram, no nosso site, tem uma página, né, só voltada para a mentoria, tá certo? Então, eu agradeço muito aí a participação de vocês, o interesse de vocês. Estamos à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Então, desejo muito sucesso, paz e bem para vocês.